Então, bem-vindos ao primeiro dia do administrador Salesforce, saindo do zero ao fundamental. Então, são uma série de 13 dias, onde nós vamos cobrir com mais detalhes e mais calma o que foi passado em 4 dias nos eventos anteriores. Então, esse é o objetivo, ter um pace mais detalhado, um pace mais explicado, sobre realmente o papel do administrador dentro desse universo Salesforce. Cada vez mais o administrador está ganhando espaço e é o objetivo ensinar a parte fundamental bem ensinada, porque isso daqui, pela minha experiência já de mais de 13 anos trabalhando com Salesforce, é o que me ajudou a estar onde eu estou. Então, pessoal, meu nome é Maurício Alexandre Silva. Para quem ainda não me conhece, eu sou um dos Salesforce MVP. Eu fui o primeiro Salesforce MVP Brazuca mesmo, liderando uma comunidade brasileira. Não fui o primeiro geral, mas fui o primeiro na comunidade brasileira. Nós temos o outro Guilherme Dornelas, e se Deus quiser, esse ano vamos conseguir colocar mais um MVP brasileiro junto no quadrante lá para fortalecer mais o ecossistema brasileiro Salesforce. Eu sou SME, Subject Matter Expert em Sales Service Experience. Eu ajudo um time da Salesforce a resolver algumas dúvidas que às vezes não conseguem resolver, então nós temos um pouco mais de experiência prática, então a gente é um grupo de 40 pessoas no mundo que tem essa parte, esse título. Eu sou também Credential Ambassador, faço parte do time que faz a criação das badges, super badges, revisão de conteúdo de testes, então estou nesse time também por causa da minha experiência. Sou o líder da comunidade, dessa comunidade aqui de Curitiba, desculpa, uma comunidade virtual, não está aparecendo a minha imagem aqui. Comunidade virtual, nós somos a única comunidade virtual, nós somos 3 líderes, eu, o Leandro Palma e o Janás, e nós somos essa comunidade do idioma português. Tenho atualmente 27 certificações, tenho algumas outras à vistas até o decorrer do final desse ano. Então, esse é um pouquinho de mim. Aqui em cima no chat eu fixei o canal do YouTube, onde que eu posto todos os vídeos dos eventos, o canal o link do grupo, né? Tem algumas pessoas que estão vindo por outros grupos, então aqui tem um para você se inscrever no nosso grupo para receber os alertas. Tem meu LinkedIn, pessoal, eu também sugiro compartilhar o LinkedIn de vocês aqui nas mensagens para a gente fortalecer mais o grupo de pessoas que trabalham com Salesforce. E também tem um formulário, esse formulário eu vou usar ele para enviar o material que eu estou falando. O vídeo eu posto no YouTube, mas o material eu mando por e-mail, porque é bastante coisa, e dentro do canal do Trailblazer lá, eu só consigo colocar os slides, eu não consigo colocar o que você está escutando eu falando, né? Não é propriamente a fala, mas o conteúdo do slide que vai ser da apresentação da introdução ao Salesforce. Então, tá no formulário aí. Se inscreve, só precisa se inscrever, se você for participar de todos os dias, você só inscreve uma vez. Então, mas aí todo dia eu vou lembrar a respeito desse passo aí. O que é o administrador Salesforce? Então, o administrador Salesforce é a pessoa que, teoricamente, cria e gerencia as soluções confiáveis na plataforma Salesforce. Por que, teoricamente, Maurício? Porque ele faz muito mais do que isso, né? Não é só criar e gerenciar soluções. Ele faz muito mais do que isso. Ele configura, ele automatiza, ele optimiza o Salesforce para ser utilizado como um sistema CRM de forma eficaz a maximizar o seu valor. É a pessoa que tem, sim, por padrão e por responsabilidade, cuidar do sistema que ele flua e que o valor, o ROI, exista, né? Ele é uma das pessoas que cada vez mais está sendo inserido no contexto geral no desenvolvimento do Salesforce. Antigamente, o administrador ele não participava de projetos, ou ele participava só na parte final, quando era treinamento para mostrar novas funcionalidades. Hoje ele é parte integral, já desde o primeiro dia de projetos, na sua verificação, na sua dele dar pitacas na criação de user stories. Então ele é uma parte essencial, cada vez
aumentando o seu valor dentro do ecossistema. Isso ele faz o quê? Ele envolve gerenciar, personalizar, ajudar os usuários a obter o máximo da plataforma. Os administradores de Salesforce, eles trabalham com as partes interessadas para definir os requisitos dos sistemas e personalizar. Um administrador Salesforce, ele entende melhor como fazer a plataforma funcionar para os objetivos da sua empresa. Isso significa que ele vai ajudar a aproveitar o máximo das inovações que a Salesforce também fica lançando nas releases. Uma outra coisa, o administrador ele não apenas faz parte da revolução, né, da forma que trabalhar dentro do Salesforce. Hoje, com Agentforce, com Flows e com muitas coisas que a Salesforce está inserindo no contexto da plataforma, ele ganha cada vez mais poder de trabalhar de forma mais direta. Antigamente, de novo, eu já mais de 13 anos trabalhando com Salesforce, antigamente o administrador era um criador de relatório, desbloqueador de usuário, criador de usuário e coisas super simples. Com a capacidade da Salesforce, ela retornando no code, low code, que foi sempre a razão principal da criação da Salesforce, foi ter pessoas capacitadas a trabalhar numa ferramenta, num aplicativo e fazer configurações simples sem saber codar. Essa era uma das razões que a Salesforce cresceu tanto. E também pela qualidade da aplicação. E por um certo tempo a Salesforce se desviou disso, né? Então as capacidades dos desenvolvedores cresceu muito, a codificação, a necessidade de saber codar era muito alta. Eles viram que a Salesforce estava perdendo o seu senso, o seu core, a sua fundação, de ser uma aplicação fácil de ser utilizada por qualquer um. Ainda assim, Salesforce, ela necessita de desenvolvedores, ela necessita de pessoas que saibam desenvolver. Então, tem essa parada de você necessitar da codificação em certos momentos. Mas o administrador, ele, cada vez mais, ele está ganhando força por essas capacidades de no-code e low-code. Então, e uma das coisas, as empresas elas podem ter vários administradores, elas não precisam ter apenas um administrador, elas podem ter vários administradores. E até a indicação é que, no mínimo, sempre qualquer org tenha 2 administradores. Por caso de um ficou doente, chegou atrasado, deu greve, deu ônibus, o que seja, outro administrador pode ir tocando alguma coisa que acontecer em termos de urgência. Então, o que nós vamos conversar hoje? Hoje a gente vai começar a conversar sobre os fundamentos de gestões de usuários. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a introdução sobre o ecossistema Salesforce. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver na boa a visão geral da plataforma, sua arquitetura, seus modelos de licenciamento, as diferenças entre os Classic e o Lightning. Para quem nunca conheceu o Classic, eu vou falar um pouquinho, né? Não vou mostrar telas, não vou fazer nada, mas eu vou falar um pouquinho sobre essa parte do Classic e do Lightning. Introdução ao Salesforce Mobile, que é uma coisa muito esquecida mesmo. Vinícius, a gravação ela vai ser disponibilizada. Todos os eventos que eu faço, com uma exceção mínima, todos são gravados e são disponibilizados depois no canal que está pingado em cima no chat. Vamos falar também sobre as novidades recentes da plataforma, as edições mais recentes, as features mais recentes, e também vamos falar sobre o LWC para administrador, Lightning Web Component. Pô, Maurício, mas o Lightning Web Component não tem que codar? Tem e não tem. Né? Ele tem capacidades de não codificação, então vamos conversar porque o administrador, de novo, ele está ganhando cada vez mais poder, então está crescendo a visibilidade dentro do ecossistema Salesforce. Então vamos lá, qual que é o meu objetivo hoje? É que você tenha uma visão clara do que é o Salesforce, como a plataforma funciona por dentro, como ela é licenciada, qual a interface usar e como ela aparece no mobile. Né? E porque o administrador moderno ele precisa entender minimamente do LWC, Releases e Evolução da Plataforma. A base conceitual desse dia é muito importante, porque tudo que o administrador vai fazer depois, segurança, automação, dados, relatório, apps, páginas, mobiles, depende desse entendimento inicial. Tá? Então vamos lá, a visão geral da plataforma Salesforce. O que é Salesforce na prática? Didaticamente,
pense no Salesforce como uma combinação de 3 coisas ao mesmo tempo. CRM, para gerenciar relacionamento com clientes. Plataforma de aplicações, para modelar processos de negócios. E a camada de customização, low code, no code e também pro code, para adaptar a ferramenta à realidade da empresa. Ou seja, não é apenas um sistema de vendas, como muitos têm ideia. Ele pode ser usado para vendas, atendimento, marketing, automação, aplicativos internos, integrações, experiências mobile, tudo dentro da mesma base tecnológica. A arquitetura oficial da plataforma, ela destaca exatamente isso, a facilidade de construir, customizar, estender e operar com performance e confiabilidade. Então, a gente sempre fala um exemplo bem simples, né? Cara, imagina uma empresa de seguros. Um administrador, ele pode usar o Salesforce para cadastrar seus leads, para converter os leads em contas, contatos e oportunidades, para criar fluxos de aprovação, para montar uma página light específica para cada perfil, automatizar tarefas de follow-up, disponibilizar parte da experiência no mobile, que é uma coisa, de novo, que mas muita empresa esquece. Salesforce é cloud. Qual que é o objetivo da cloud? É que ele seja acessado aonde tem a internet. Tem a internet, ela pode ser acessada por um celular, pode ser acessada por um iPad, por um tablet, por um laptop ou um desktop. Ela não tem essa rigidez como antigamente, que ter num local físico, numa rede cabeada, tudo ali não existe. Então, mobile, pense bem em mobile, né? E para o usuário final, o que isso vai aparecer? Ele vai aparecer como um sistema de empresa. Independente do que você fez, customizou, ele vai aparecer como um sistema de empresa. Então, para o administrador é uma plataforma configurável que sustenta o processo de negócio. Basicamente isso, puramente é isso. Sustentar o processo de negócio da empresa. Então, a Salesforce diz assim, a Salesforce é uma plataforma de relacionamento e operação de negócio, onde você configura dados, telas, seguranças, automações, experiências, sem necessariamente depender do código para tudo, né? Então, o administrador, ele tem essa habilidade de não depender do código. A arquitetura multi-tenant é o que sempre falo. É um conceito mais importante da Salesforce. Multi-tenant quer dizer que várias organizações usam a mesma infraestrutura baseada na plataforma, mas cada uma fica logicamente isolada no seu próprio ambiente de dados e configuração. Dados e configuração são isolados. E a própria documentação da Salesforce, ela diz que o coração da plataforma é esse design, é o multi-tenant, é o Metadata Drive. Isso é o básico da Salesforce. Muitos falam daquela explicação bem didática do que é o multi-tenant, que todo mundo já deve ter escutado, né? Que pensa num prédio corporativo, o prédio tem sua infraestrutura compartilhada, cada empresa tem seu próprio andar, sala, a estrutura do prédio é comum, mas os dados, acessos e a organização interna de cada empresa são separados. No Salesforce, isso significa que duas empresas elas podem usar a mesma plataforma, mas uma não vê os dados da outra, uma não altera a configuração da outra. A segurança e o isolamento são tratados pela própria arquitetura da plataforma. Por isso que você vê as instâncias, né? Tem muitas instâncias, eu não lembro mais o limite de instâncias, de empresas por instâncias, mas antigamente era 200, né? Então tinha até uma instância tem 200 empresas dentro dele, antigamente. Então, hoje já deve ter mudado alguma coisa assim. Eu não me atento mais a esses dados que são bem conceituais, né? Tá, e o que entra dentro desse conceito, Maurício? A arquitetura também é o Metadata Drive, ou seja, grande parte do que você configura, os objetos, os campos, layouts, a automação, permissões, é tudo tratado como metadado. Isso explica porque o administrador consegue adaptar muito a plataforma sem reescrever o sistema do zero.
Então, é um outro exemplo, né? Pô, você precisa criar um novo campo chamado CPF, que não tem, né? Quando você pega uma org do zero, não tem um campo CPF lá. Ou talvez o segmento do cliente na sua org. Você não está instalando um banco novo, nem recriando uma aplicação. Você está alterando o metadata da sua organização. E por que isso importa para o administrador? Porque isso explica vários comportamentos da plataforma. A existência de limites, a preocupação com performance, o uso de indexadores, de índices dentro de cada objeto, a necessidade das boas práticas, a diferença entre configurar e desenvolver. A documentação arquitetural da Salesforce, ela também deixa bem claro que a plataforma ela usa mecanismo de otimização, até bloqueia consultas caras demais para proteger a escalabilidade e a performance do ambiente compartilhado. O que significa essa consulta cara? É uma consulta que vai utilizar muita performance da infraestrutura, muito processamento, muita memória. Então, isso é uma consulta cara. Então, por isso que existem os governor limits, os limites de governança da plataforma, para controlar isso. Porque, lembre-se, a estrutura é compartilhada, a infraestrutura é compartilhada por todos dentro de uma instância. Então, no Salesforce, você não está sozinho na infraestrutura, mas a sua org é logicamente isolada. Isso traz velocidade, padronização e escalabilidade, mas também exige respeitos às regras da plataforma. É sempre pensar nos seus limites. Tudo que a gente faz, independente de quem trabalha dentro do Salesforce, tem que pensar dentro do limite, né? Ela é uma coisa que está aí para ser facilitadora de capacidades dentro do sistema, né? Modelo de licenciamento. Esse tema ele costuma confundir bastante no começo, então a gente vai dividir em camadas. Como funciona o licenciamento atual, né? Perdão. Licença é o que define qual acesso e qual capacidade uma organização ou um usuário terá dentro do ecossistema Salesforce. Dentro da trilha oficial do License, dentro do Trailhead, ela explica que existem licenças de plataforma de usuário, Permission Set License, e que elas se relacionam com edições e add-ons. Cuidado! Permission Set License não é a mesma coisa do que Permission Sets ou Permission Set Groups. Permission Set License é relacionado às licenças da Salesforce. Segunda camada. Pô, mas como que eu vou pensar nisso sem complicar? A forma mais simples é Editions and Add-ons. Essa é a primeira parte, é o pacote comercial que a empresa compra. Você não compra normalmente uma permissão isolada, você vai comprar uma edição. E, se necessário, add-ons. A Salesforce explica que o Editions e Add-ons, eles agrupam combinações de licenças e capacidades. O que significa? Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso daí, mas tem a Standard, a Enterprise, a Unlimited, esses são edições. Add-ons são coisas que são adicionadas a essas edições, elas têm uma configuração básica. Às vezes você precisa estender. Vamos dizer, uma configuração básica simples. As orgs, elas têm a capacidade de você criar 20 dashboards dinâmicos. Pô, mas Maurício, eu preciso de mais. Eu tenho 30 aqui na minha conta. Add-on. Então, você vai comprar fazer uma compra de um add-on que vai te adicionar mais 20 ou mais 10, agora eu não lembro qual que é, se é 10 ou 20, mas, vamos lá, 20 dashboards dinâmicos. Então, você vai ter a tua edição, que já tem 20 dashboards dinâmicos, e você vai dar um add-on que tem mais 20. Então, você vai ter 40 dashboards dinâmicos para trabalhar. Então, a edição e o add-on é essa parte. User License. Perdão. É a licença base do usuário. Todo usuário ele precisa exatamente uma licença para poder trabalhar com a org, né? Então,
Isso é o básico do Quest. Tem que ter as licenças, cada um usuário é uma licença, e simples assim. Então tem o Edition, tem o User License e tem o Future License, que é uma outra forma de habilitar capacidades específicas em certos cenários. De novo, a própria documentação da Salesforce, ela diz que licenças destacadas são licenças de usuários, e o usuário pode receber licenças adicionais para ampliar a funcionalidade. O que seria? Antigamente tinha as orgs, elas têm, hoje não, a org básica, ela tem o Sales and Service. Antigamente ela não tinha, ou era só Sales ou era só Service. Então, para aumentar a capacidade, eles lançaram, tipo assim, então eu vou colocar um permission set. E claro que eu tinha que fazer um add-on do usuário de service, e daí eu tinha que ter uma permission set para adicionar a capacidade de service dentro da licença de sales. Então, você tinha as features license, que iam se encaixando dessa forma. Então, a licença padrão mais comum para os usuários internos dentro do Salesforce é Salesforce e a plataforma. A diferença prática entre elas, né, numa linguagem bem simples, a Salesforce User License, ela costuma ser a base para os usuários que precisam dos objetos de CRM, Customer Relation Management, e de experiências mais amplas dentro do ecossistema. E a plataforma User License, normalmente ela vai ser utilizada para usuários focados em aplicações customizadas na plataforma, sem todo aquele escopo tradicional do CRM, leads, conta, contato, oportunidade, order, campanha, sem aquele parte básica do CRM. A plataforma, ela é feita para customização pesada. Ela tem um número de custom objects muito maior do que o Salesforce User License. Opa, fala, Paulo. Vi que você está com a mão levantada. Foi mal, desculpa. Não, tranquilo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Um cenário prático, né? O usuário do time comercial, ele precisa trabalhar com leads, contas, contatos, oportunidades, relatórios, atividades. Então, normalmente você vai pensar, isso daí é uma licença de CRM. Então, se eu tiver as duas licenças dentro do sistema, que é possível, né, 2 tipos de licença, o que eu vou adicionar para ele quando eu estiver criando o usuário para ele? É a Salesforce User License. Porque ele vai utilizar a parte do CRM. Já outro caso, eu tenho um usuário interno do back-office. Ele só vai acessar uma aplicação customizada com objetos próprios, flows e aprovações específicas para o trabalho dele. Ele é um usuário interno de back-office. Ele não é um usuário de CRM. Então, aqui, a licença da plataforma vai fazer mais sentido para ele. Porque, dependendo do desenho da solução, ele não vai precisar acessar leads, ele não vai precisar acessar oportunidades, relatórios, talvez atividades ele precise. Mas você veja que o core do CRM, do Customer Relation Management, que é o lead, conta, contato, oportunidade, relatórios, atuidades, ele não precisa. Então, em contrapartida, ele vai precisar de umas coisas mais customizadas, que eu vou estar trabalhando com os desenvolvedores, o pessoal vai estar trabalhando com custom objects, codificação. Então, tipo assim, eu vou dar uma licença própria para a utilização do trabalho dele. Então, eu não vou queimar, às vezes, licenças, né? Porque também tem diferença de preço, pessoal. Não é uma licença de Sales Service ou uma licença de Salesforce é diferente do valor da plataforma. Ela tem as suas diferenças básicas de utilização, de configuração, de metadata, mas também de valores. Eu não tenho ideia de valores. A Salesforce, ela tem um valor na tela lá, quando você entra no sistema, mas quando você vai conversar com um AE, que é com um Account Executive da Salesforce, dependendo do número de licenças, o valor vai bem lá para baixo. Então, tem muita coisa. Então, não é interessante eu sempre falar em termos de valor.
tem lá dentro do site os valores básicos, né, que eu começo lá, e depois disso, quando você vai começar a conversar com um account executivo, o valor pode vir lá para baixo. Exemplo, tipo assim, dependendo da empresa, uma licença Sales and Service Unlimited diz que é $350 ou 400 e poucos dólares. Mas, pô, quando você tem 3 mil usuários, a licença vai chegar até $80 a licença do usuário. Então, você vê, de 450, 350 a 80, é uma diferença muito grande. Então, não adianta a gente ficar preso, qual que é o valor da licença? Não, isso daí é sempre negociável. Um cafezinho. Vamos agora para a diferença entre o Classic e o Lightning Experience. Então, qual que é o conceito básico, né, dessas duas interfaces da Salesforce, o clássico e o Lightning Experience, né? Então, dentro lá da documentação do Trailhead, diz que o clássico ele foi otimizado, né? Explica que o clássico ele foi otimizado para entrada de dados, registro de informações, enquanto o Lightning Experience ele foi desenhado para uma experiência mais moderna, dinâmica, orientada à produtividade. Bateu o olho, você já vai ter uma ideia de que, o que eu tenho que fazer. O clássico é a versão legado, é a versão mais prática, mais rudimentar, quando você bate o olho nela. Ainda existe lá, quando você, do teu lado direito, normalmente quando eles deixam ainda habilitado, você vai no parafusinho lá para acessar o setup, você tem ainda aquela opção lá, Switch to Classic. Então, daí quando você dá aí Switch to Classic, você vai ver uma forma totalmente diferente de Salesforce, uma cara totalmente diferente. Aí que a codificação era pesada, a visualização, a interação, o user interface era muito rígido. Então, era parte da Salesforce que eles começaram a pensar em, tipo assim, eu tenho que melhorar isso. Então, tem o Lightning Experience, voltou aquela capacidade do no-code, low-code, em vez do pro-code. Então, foi aí que teve essas diferenciações bem grandes entre o Classic e o Lightning, né? Então, o Classic ela é a interface mais antiga. Ela funciona muito bem para páginas lineares, para navegação tradicional, para o uso do legado e para processos antigos que ainda não migraram totalmente. Perdão, pessoal. Existem funcionalidades dentro do Salesforce que ainda não foram totalmente migradas para Lightning. Tem muita coisa dentro do Salesforce que ainda está no Classic. Quando você vai lá, o setup, coisa assim, começa essas páginas de administração, de configuração, tem hora que você vai olhar e falar, mas essa página é meio esquisitinha, né? Meio feia. Provavelmente seja uma página do Classic. Então, tem muita coisa. Eu não sei a porcentagem certa. Um bom tempo atrás estava 30% ainda das coisas estavam no legado, quando você acessava a parte de configuração. E o Lightning é a interface mais moderna, onde a parte de estratégia ela é muito mais agregada, e ela foi construída para ter páginas dinâmicas, componentes, uma maior produtividade já visual, assim, você já bate o olho e você já vai ter. Essa é a que a gente chama a visão mais contextual, né? A personalização dela é mais rica. Ela tem o App Builder para fazer uma coisa muito mais personalizada. E também ele destaca, né, dentro do Lightning, o Opportunity Workspace, Kanban View e a possibilidade de administradores construírem páginas com componentes padrões e customizados. Então, você realmente pode dar uma visão muito mais diferenciada para os usuários através do Lightning. Maurício, bom dia, tudo bem? Aqui é a Lizzy. Bom dia. Oi, tudo bom? Tudo. Eu só para confirmar se você está mudando os slides, porque para a gente ainda está no slide de introdução. Não, esses dias vai ser um slide por dia. Perfeito, não vai ser que nem os outros lá que tinha a sequencial de usuário. Então, por isso, eu vou conversar mais amplamente sobre esse tópico dentro dessa 1 hora, sem ter a correria de ter pelo menos três slides para passar, que se vocês participaram, você vai ver que o primeiro slide é o padrão. Não tem mudança nenhuma. Ele é o padrão do que foi apresentado no primeiro dia. Mas é de uma forma mais tranquila, mais calma, mais sem correria. Então, todos os dias, cada dia vai ter um slide diferente do outro, com
o tema que vai ser abordado com mais tranquilidade. Aí no final do dia também vocês vão ter exercício, tá? Bom, vamos lá. O que é recomendado hoje no mercado? Sem dúvida nenhuma, é você utilizar o Lightning como experiência desde o primeiro dia. Existem empresas que estão no Classic? Existem. Tem uma quantidade enorme de empresas que ainda usam Classic. Nesses 13 anos de Salesforce, nos últimos 4 anos eu fiz reengenharia e migração de 4 empresas que elas tinham Salesforce quase desde o início lá, desde 2002, 2003, 2004, eu fiz a mudança para o Lightning. Então tem muita empresa ainda que ela está no Classic. É incrível? Tá funcionando para ela? Tá. Então, mas de pouco em pouco a Salesforce ela vai solicitando que as empresas elas vão começando indo para o Lightning, porque elas querem acabar com o legado, né? O legado vai chegar um período onde que aqueles 30%, 35% que ainda não foi mudado para o Lightning vai estar no Lightning. Então, daí não vai ter a necessidade de você manter um metadata separado, que é, entre aspas, separado o Lightning e o Classic, para que aquela empresa trabalhe. Então, de novo, o Classic é a interface legada e o Lightning é a experiência moderna, dinâmica e orientada à produtividade. Salesforce Mobile é a versão mobile da plataforma para iPhone, iPad, Android, para mobile. A documentação oficial da Salesforce informa que o app está incluso nas orgs de Salesforce. Sim, ela está. Ela está dentro. Quando você vai lá no setup, você digita lá mobile, ele vai estar lá e tem toda a parte de configuração lá. Então, ela destaca que o mobile ele tem acesso em tempo real aos dados, com recurso de IA e a customização low-code na experiência mobile. Maurício, posso ter Procode, coisa assim? Pode. Você tem um SDK do mobile para você fazer a full customização. Então, tipo, tem empresas que eu já trabalhei, a Raizen, Exxon, outras empresas que os mobiles, elas são muito customizados. Então, a gente utilizou o SDK para ter uma experiência mais única, sem ficar naquele Salesforce One, né, que é o mobile da Salesforce, você tem que ir lá na Apple Store, na Google Store, baixar e o usuário lá faz o login, tudo, e começa a utilizar. A versão SDK, ela é uma versão de você construir, é quase o aplicativo do zero. Né? Não constrói do zero porque a parte do mobile é mais telas e coisas para você customizar a interface. Né? É toda o core da codificação do Salesforce Mobile está lá, mas as partes das telas que você vai trabalhar pesadamente. Né? O que o usuário consegue fazer no mobile? De forma prática, ele pode consultar contas, contatos, oportunidades, casos, atualizar registro, executar ações rápidas, usar páginas mais friendly em termos na parte mobile, né, por causa da restrição do tamanho, da quantidade de coisas que tem que ter. Ele pode ter cenários específicos para eles, né, trabalhar com recursos mais avançados, ele tem um offline, mas isso também, para ter o offline, ele tem que ter o Mobile App Plus e o Mobile Builder, que daí sim abre a capacidade de cache, de você carregar quantidade de informações dentro do teu mobile, para você poder trabalhar mais tranquilamente, independente do sinal da internet. Porque, de novo, mobile, o Salesforce é cloud é a internet, então o mobile segue na mesma coisa. De novo, é uma das recomendações grandes que a Salesforce está fazendo, né? Lembre-se do mobile desde o primeiro momento que você está trabalhando como administrador. Não, todo mundo só usa laptop, desktop, tá? Lembre que uma hora ou outra alguém vai precisar usar no celular, alguém vai precisar pegar um tablet, um iPad e utilizar. Então pense no mobile, porque ele acelera muito o processo de estar longe
de um computador, de coisa carregando. Você vai, às vezes, pega no celular ali e já vai, fecha uma oportunidade, coloca. Então, é muito prático. Sempre pense no mobile. Essa é uma coisa essencial que as pessoas, elas, por muito tempo, elas estavam esquecendo. Elas só pensavam, no mobile é só celular e pronto, né? Então, um ponto importante de novo, né? O mobile não é um sistema separado. Ele é o mesmo Salesforce apresentado com uma experiência adaptada para o dispositivo móvel. Se a empresa trabalha fora do escritório, o mobile deixa de ser extra. Ele passa a ser parte central da adoção. Novidades recentes da plataforma. Então, vamos falar aí sobre o que a gente teve já ainda, né? No Winter 26, Spring 26. Né? Então, o que aconteceu? Salesforce está vindo pesadamente na AI, Agentforce, Data 360, né? Que é o Data Cloud, que era o CDP, Gene, Data Cloud e agora Data 360, né? Então, Data Cloud, automações com Flow, cada vez mais os Flows estão ganhando capacidades. Não é à toa que já tem parte de testes dentro do Flow. Então, tem muita coisa que o Flow está facilitando a vida do administrador. As experiências Lightning, cada vez mais Dynamic Forms, Dynamic Actions, Dynamic Buttons, Dynamic. Toda essa parte Dynamic é porque a experiência dentro do Salesforce, antigamente era bem engessada, né? Logo que a gente vai falar sobre page layouts, Lightning Record Pages, existia a necessidade de ter muitas metadatas para pessoas terem as visibilidades necessárias. E agora com essa parte mais rápida, mais user-friendly, então com a implementação do React dentro do Salesforce, essa parte de dinâmica de você estar controlando a tela melhor. Então, é uma coisa que cada vez está crescendo, essa experiência Lightning, que a gente chama, né? Integrações entre clouds, Slack vindo muito pesado pela parte de comunicação. Slack veio com o objetivo de retirar qualquer canal de comunicação de dentro do Salesforce e ser utilizado através do Slack. Então, o Chatter, antigamente o chat, que era tipo o Messenger que existia dentro do Salesforce, ele foi retirado. Daí ficou o Chatter, para compartilhamento de documentação, conversas dentro dos registros. Ele também vai ser retirado, porque o objetivo do Slack é ser a ferramenta de comunicação oficial de qualquer parte da Salesforce. Tableau está vindo grande agora com o Tableau Next. MuleSoft, então, nem se fala, com a parte do Agentforce, AI, tudo isso aí. MuleSoft está sendo muito grande. E aí, soluções de indústrias. Então, com essa nichação de mercado, tendo as clouds específicas, as indústrias cada vez mais estão crescendo. Em vez de a pessoa... A gente sabe que o Sales and Service é o básico, mas é muito assim, tipo, eu estou num banco, eu vou pegar o Financial Service Cloud, porque ele já tem toda a parte de arquitetura de dados montada para mim. Eu tenho que fazer poucos trabalhos. Em vez de sair customizando, criando uma montanha de objetos para serem utilizados, o Financial Service Cloud já está lá, bonitão. Trabalha com banco, com seguros, com financiamentos, com várias coisas. Então, já a parte dos modelagem de dados já está pronta. É só ter pequenas customizações, criações de campo para atender o negócio. Então, essa parte de indústrias, ela está cada vez mais. E é o foco da Salesforce, vender indústrias, não vender somente o básico, Sales and Service. Vender as indústrias. Claro, Sales and Service está nas indústrias também, mas mais o nicho, mais o foco que eles estão explorando. Qual que é o teu foco? É isso? Tem uma nuvem exclusiva para isso, com toda a modelagem de dados. Então, também, dentro da página oficial do Spring 26, ela posiciona esse release como um passo para a jornada da empresa rumo ao modelo de Agent Enterprise. Muita coisa que o Mark Benioff está falando, Agent Enterprise, é isso. Então, cada vez mais nessa parte de inteligência artificial, Agent Force, tudo isso aí. E o que isso significa para o administrador, né? O administrador moderno não pode ser mais visto como quem cria campos de layout. Acabou. Não existe mais isso, né? Ele precisa entender pelo menos o básico de automação inteligente, governança, experiência do usuário,
Não é mais o user experience, a pessoa lá, que experiência do usuário, que vê as telas. Não. O administrador tem que entender isso, porque é ele que é o primeiro contato. A primeira interação sempre do usuário com alguma coisa que ele tá acontecendo isso na org, vai ser com o administrador. Ele tem que entender também o uso da IA com controles, observabilidade de processos da empresa, mobile, sempre mobile, eles vão cada vez mais aumentar essa parte mobile, e a componentização. O que significa isso? Dentro das telas terem componentes para facilitar o processo de trabalho. Em vez de você ter que fazer o scroll de uma tela, ou abrir uma outra tab, ou abrir uma outra página, os componentes dentro daquela tela, da principal, para acelerar o processo de trabalho. Edições mais recentes do Salesforce. Então, antigamente existia, bem antigamente, né, era a Pro, a Enterprise e a Unlimited, né? Hoje existe a Starter Suite, que é bem simplesinha, são acho que 5 licenças e capacidades de lead, contato, oportunidade, simples, daí tem a Pro Suite, que é estendida, a Enterprise e a Unlimited, que é a full grandona da Salesforce. Então também, dentro da documentação do Salesforce, ela reforça que a edição ela vai influenciar diretamente os recursos e funcionalidades disponíveis dentro da org. Então, sem entrar na tabela comercial detalhada, a gente vai falar assim, o Start Suite ela é a entrada mais simples. A Pro Suite ela tem mais capacidades para empresas em crescimento. Que nem na Start Suite, falei, são 5 licenças, são as coisas básicas. É mais ou menos uma agenda, né, uma agenda física, e você vai manejando as coisas, né? A Pro Suite, ela já ganha mais capacidade, ela tem as partes de horários comerciais, né? Só um exemplo de agenda, tem horários comerciais, tem as mapinhas, tem parte de planner, então, tipo assim, cada versão, ela vai aumentando a capacidade de trabalho da empresa com seus metadatas, né? Esse que é o coisa. Enterprise, ela trabalha já mais no nível onde a governança, a sua customização e automação, ela ganham mais força, elas têm mais capacidades. Aí entra onde você vai poder customizar mais, você vai criar um flow, as suas regras de negócios, elas podem ser mais amplamente trabalhadas dentro das configurações. E a versão Unlimited é onde o cenário com amplitude maior das capacidades de serviço. Então, às vezes os limites são maiores, né? Na Enterprise eu podia fazer 10 regras de validação, é um exemplo que não existe. 10 regras de validação. Na Unlimited já vou poder fazer 30 regras de validação num objeto. Então, tipo assim, as capacidades elas aumentam no seu máximo, né? Ainda assim, existem os add-ons, que vão estender a capacidade da edição. Então, de novo lá, né? Edition, add-ons, user license e permission set license, que estende a capacidade da licença do usuário. Vamos falar só um pouquinho sobre as features, né? Na parte do Inter, o que entrou bastante, perdão, pessoal, foi a parte de AI, Data 360 e Sales. Teve algumas coisas, mudanças de marketing e de e-commerce, e uma coisa que eu já estou falando para bastante pessoas, né? O mercado de Salesforce, ele não é a mil maravilhas. Ele também não está saturado. Mas as pessoas, elas estão sendo cobradas não mais o básico, não só saber mais Sales and Service, nem experiência. Elas têm que ter uns conhecimentos maiores em outras nuvens. Então, e isso também traz a especialização, porque quanto mais nichada a nuvem, mais entendimento a pessoa tem que ter. Então, tá vindo muito pesado o Revenue Management, MuleSoft está crescendo pra caramba, daí, de novo, tem as industriais, as nuvens industriais, Financial Service, a Healthcare, a Energy, a Telecommunications, né?
Eu trabalhei já nas consultorias, então eu já peguei, a TIM utiliza, a Vivo utiliza, a Claro utiliza, a Oi utilizava, né? Então, todas as empresas pesadas, elas estão nessas nuvens inchadas, porque, de novo, a facilidade do data, da parte de dados, da arquitetura de dados já está setada, eles têm que fazer configurações mínimas, e também dentro do Velocity, com Data Raptor, toda essa parte das configurações, da forma de trabalhar, acelera suas capacidades. Então, de novo, você tem que saber o fundamental, básico. Fundamental, você tem que saber, Sales Service Experience, como que ela faz, o que elas têm as capacidades, você tem que saber. Só que daí eu vejo que, tipo assim, cada vez mais a Salesforce, ela tá nichando, e ela tá aumentando as capacidades dessas nuvens nichadas, e caramba, é muita coisa. Então eu sempre falo, tipo assim, aprende o fundamental, e vê o que tem de lacuna, acompanha o mercado, vê o que ele tá vendo lá, para aonde que eu posso realmente começar a focar, a aprender coisas diferenciadas que vão me dar uma diferenciação no mercado, né? Então, isso se reflete bastante nas releases, porque as releases, elas trazem cada vez mais informações de atualizações em indústrias, atualizações em algumas nuvens específicas, como a Revenue Cloud, a Revenue Management, a Revenue Cloud, que ela foi uma condensação de CPQ, ainda tem a Loyalty Management, mas também tem coisa de Loyalty dentro dela. Então, é uma condensação, uma nuvem maior, que traz as capacidades já agrupadas. Então, tem muita coisa que vem assim. Então, a gente tem que pensar, Data 360 também nem você fala, né? A Salesforce vende o Agentforce, o Data 360 e o Marketing, juntos como fossem irmãozinhos que não são inseparáveis. E as releases, elas trazem isso, né? Elas trazem elas aumentam a parte de, cada vez mais está aumentando capacidades de automação, as integrações estão sendo facilitadas, até o Flow já está fazendo chamadas de integração. Então, você vê a capacidade das releases de dar também mais força ao administrador, porque, imagine você começar a fazer uma integração sem necessidade de código pesado, trabalhando com conectores, arrastando e coisa, clicando. Então, cada vez mais a Salesforce está voltando a esse no-code, low-code, no-code, para que seja amplamente administrada, utilizada de uma forma fácil, né, que não precise muito de pessoas com alto conhecimento de codificação. Claro que é impossível você extinguir o código dentro de uma org. Vai chegar um momento que a necessidade do processo de negócio, ela vai ser necessária você codificar. E aí vai estar a parte dos desenvolvedores. Mas cada vez mais, tipo, melhorias em flow builders, orchestration, né? Cada vez mais o orchestration tá ganhando forças para você controlar o que vai ser executado antes, né? Porque tem um exemplo básico, né? Cada objeto tem que ter uma trigger apenas. E daí utilizar o Trigger Framework para chamar as handlers, para chamar as classes, para serem executadas. O orchestration também vai servir assim, mas qual flow eu vou chamar antes para que tem um flow lá na frente que eu vou precisar de uns dados, mas esse dado ele vai ser trabalhado no primeiro flow. Então eu não posso contar com a sorte de que esse primeiro flow vai rodar antes do que o outro flow. Então você não tinha o controle da ordem de execução dos flows, das classes. Então, com esses frameworks, com orchestration, você ganhou a capacidade de, eu preciso que isso aqui rode nessa sequência, para que os dados lá no final tenham toda a pessoa que está vendo os dados no final tenha a confiança de que tudo que precisou rodar, rodou numa ordem certinha para dar os resultados esperados. Na Spring 26, né? De novo, Agentforce teve muita capacidade, Data 360 teve muita coisa que eles mostraram, né? Outra coisa que foi também em termos de flow, né? O Styling Override de Screen Flow, né? Então, tem os screens, os componentes estilísticos no Flow Builder, dando mais controle visual para o administrador sem precisar de custom code, que antes precisava
Na parte de estilização de tela, precisava saber da implementação do CSS, tudo isso aí, que é a codificação. Hoje não. Então, tipo assim, cada vez vai ganhando mais capacidade. Cada releases, elas vão trazendo muita coisa que facilitam o trabalho do administrador e até aumentam o trabalho do administrador, né? Sistema novo de mensagens de componente do ScreenFlow. Né? Então, de novo, o File Preview para ScreenFlow, Kanban, né? O Kanban dentro do Kanban Board dentro de um ScreenFlow, que antes o Kanban só existia dentro das listas views, né? Quando você via lá dentro do objeto, você podia colocar na oportunidade lá, ou leads, você podia utilizar o Kanban para ver como que estava o comportamento das oportunidades e dos leads lá, em qual estágio estavam. Hoje isso também já está dentro do ScreenFlow. Na última versão do Spring 26, eles trouxeram isso daí. E muito mais, né? Automações, alterações da approval process com componentes. Então, cada vez mais a Salesforce está trazendo esses releases e cada vez está aumentando a capacidade do administrador de trabalhar. Então, é isso que é uma coisa bem interessante. E agora a última parte, né? O Lightning Web Component para administrador. LWC é um modelo moderno de componentes da plataforma Salesforce. Ele é baseado em padrões de web modernos, né? A tecnologia usada, ela é para construir componentes. E para o administrador, o que significa isso? O ponto principal é que consumir e configurar componentes, pontos e páginas, apps e experiências. Hoje já existem componentes prontos, já out of the box vem. Então, o administrador não precisa necessariamente codar. Ele pode mais claramente trabalhar com componentes e customizar o que já tem, né? Já coisas já são instaladas, você pega, clona e customiza conforme a necessidade. Sem, de novo, ter a necessidade de codar, criar o componente primeiro em codificação para depois ser utilizado. Então, pelo menos nesses pontos, o LWC é um componente mais reutilizável hoje, né? Ele pode ser usado em qualquer página de Lightning. Ele pode aparecer na parte mobile. Ele também pode vir do App Exchange, né? Ou do time de desenvolvimento. A App Exchange tem muito componente disponível lá para ser baixado. Tem frees, tem pagos, né? A necessidade da configuração dentro do App Builder, dos componentes, é mais fácil também. Né? Então, muita coisa mudou. De novo, aumentando a capacidade do administrador ele ser uma pessoa mais ativa dentro da org. Não somente ser aquela pessoa que cuida de acesso de usuário, desbloquear o usuário. Então, tipo assim, tem muita coisa que o LWC ela está aumentando sua capacidade do no-code, low-code, né? O que existe por trás, tecnicamente, agora falando do LWC, né? O LWC ele aparece no App Builder. O desenvolvedor precisava configurar o arquivo do metadado do componente, definindo em quais páginas ele pode ser usado e quais propriedades ficam disponíveis. Então, isso era tratado no js-meta.xml. As pessoas que trabalham com Visual Code, o Visual Studio Code, elas, quando elas baixam isso lá, elas têm essa capacidade de ver lá tudo certinho, bem diferenciado. Mas, de novo, as capacidades do LWC estão aumentando e estão dando ao administrador a forma de trabalhar dentro da ferramenta, dentro do Salesforce com ele, sem necessariamente saber codificação, né? Então, é isso daí que é uma das coisas interessantes do LWC. Então, o administrador não precisa mais virar um desenvolvedor para usar o LWC, mas ele precisa entender como ele vai consumir os componentes, onde ele vai poder aplicar e como eles vão influenciar a experiência do usuário. Então, também tem a boa prática de quantos componentes eu posso colocar dentro de uma Lightning Record Page. Depende sempre da necessidade do processo da empresa, da velocidade da resposta, da performance que tem que ser apresentado para o usuário, né? Então, isso sempre não existe assim, no máximo são 10 componentes, no máximo são 20. Eu já vi LWC, ou páginas, Lightning Web Record Pages,
com 35 componentes. E quando você ia dando scroll, ia carregando tipo louco, né? Ele demora. Aí isso é uma outra coisa que eu esqueci de falar. O Classic, a carga dele é super rápida, a página. Só que ele vai fazendo, os refresh dele são lentos, né? A necessidade de refresh, de cache dele é lenta. Lightning Web Record Pages, a carga é demorada na primeira vez. Mas os seus refreshes atrás, eles são muito mais dinâmicos, mais rápidos com os caches. Então essa é uma das diferenças também básicas, né? Se você coloca duas orgs Salesforce, a mesma org Salesforce, e você tem num lado uma página clássica e um lado na página Lightning, se você pegar e clicar para carregar a mesma página, o Classic, pum, vai te jogar na cara. O Lightning vai carregar, mas lentamente, não tão lentamente assim que você vai, meu Deus, não, mas vai ter aquela diferença por trás. São milissegundos de processamento de performance. Então, o administrador tem que saber isso aí também. Classic, você precisa de uma coisa super rápida, bem estática, bem linear, tá? Será que essa página não seria mais interessante no Classic? Maurício, mas o Salesforce está falando que tudo por ser Lightning. Sim, pelo fato da migração da plataforma inteira, usabilidade, tudo. Mas às vezes a gente tem que pensar, né? Isso aqui às vezes não faz mais sentido eu criar uma Visualforce Page, né, para ter essa informação aqui. É tudo do processo da empresa. É tudo da necessidade da empresa. A plataforma Salesforce é muito customizada. Ela não é somente presa no CRM, Customer Relation Management. Ela é customizável para a necessidade da empresa. Tem que entender isso, que quando vocês adquirem o Salesforce, vocês têm que ter a capacidade de customizar para o processo da empresa, com certas ressalvas, né? Eu vou implementar o SAP dentro do Salesforce. Já uma vez me fizeram esse pedido. Eu falei, você pode estar pagando muito aí, mas não faz sentido nenhum. Você vai acabar com o seu sistema. O pessoal da tua empresa vai dizer que está uma bosta, não vai querer mais utilizar. E foi dinheiro jogado fora. Então, tem que ter essa aí. Mas você sempre tem que pensar na necessidade da empresa. Então, hoje, pessoal, já está faltando 2 minutinhos, né? Agora sim, eu estou com meu reloginho aqui do lado para cuidar do tempo, né? Para não extrapolar demais ou não falar muito rápido. Então, hoje, o que eu gostaria é que vocês saíssem desse primeiro dia, né? Sabendo que o Salesforce é mais do que o CRM. É uma plataforma de negócios. A base técnica dela é multi-tenant e metadata driven. Licenciamento é organizado por editions, add-ons e tipos de licença. Permission set license. Não só permission set, tá? Permission set license, que é bem diferente. Lightning Experience é a interface moderna e estratégica da Salesforce. Mobile é a parte real da operação, não é um extra. Não pense no mobile como um extra. Pense sempre no mobile quando estiverem trabalhando com páginas. Os releases mudam bastante a vida do administrador, especialmente com Flow, User Experience e a governança. Cada release vem uma carga maior de necessidades de aprendizagens do administrador. Cada release vem muita coisa grande. Em comparação de desenvolvedor, cada vez está diminuindo. Está complicando em certas formas. Tá, mas o administrador cada vez mais, cada release mais, vem coisas que o administrador pode começar a trabalhar sem pensar em ter que codar. E LWC não é só coisa de desenvolvedor, pessoal. O administrador precisa saber a consumir e configurar isso. Bom, espero que todos tenham preenchido em cima lá no chat, de novo, eu vejo que tem bastante gente que está aí conectada. Tem 4 links do YouTube, onde eu posto os vídeos das sessões. Então, esse aqui vai ser postado lá. Também vou fazer a divulgação
no WhatsApp, no LinkedIn, eu faço divulgação. O segundo link é da nossa comunidade, para você se inscrever para receber os alertas dos novos eventos. Ainda vai ter bastante eventos para consultores, para QAs, para desenvolvedores, até para arquitetos. Eu estou bolando uns negócios mais pesadão. Tem o meu LinkedIn, o link do meu de LinkedIn, e também vi que aqui bastante gente compartilhou o LinkedIn. Pessoal, isso fortalece a comunidade. A interação, a troca de informação entre nós, ela fortalece cada vez mais. Eu aprendi muito quando eu comecei a entrar nas comunidades, no Trailhead, lá vendo as perguntas que o pessoal estava fazendo. Eu comecei a aprender muito. Então, essa interação... Opa! Uhul, acabou meu tempo. Essa interação, ela fortalece. Então, por isso, trocar os LinkedIn, se acessar, participar de grupos, entrar nos grupos do WhatsApp, lá do Gabriel, que está crescendo, dos outros grupos do WhatsApp, sempre se manter, tem Discord, tem uma montoeira de coisa. Então, esse entrelaço de informações, ele ajuda muito a gente se desenvolver. Às vezes o que a gente está chorando hoje, agora alguém já passou, já chorou bastante e pode ajudar. Então, isso, fortalecer essa junção. E, de novo, tem um Forms, que todo esse material que eu estou, esse slide, tudo o que eu falei sobre esse slide, eu vou compartilhar. Só que eu preciso que vocês preencham esse form para que eu possa ter o e-mail de vocês, porque o e-mail dentro da plataforma da Salesforce não é compartilhado. Eu não tenho acesso. Eu tenho acesso ao nome de vocês, mas o e-mail de vocês eu não tenho acesso. Então, por isso que esse último form ali é para eu coletar esses e-mails de vocês, para eu poder enviar o material para vocês. Que dentro da plataforma só vai ter o vídeo e o slide. Mas essa parte que eu expliquei para vocês de novo terem para revisar, não tem. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês através do preenchimento desse form, para eu ter o nome de vocês e o e-mail de vocês. Nada mais do que isso. Aí acho que são essas duas informações ali no Google. Se tiver mais uma, eu me esqueci qualquer outra informação. Mas é o básico, é o e-mail de vocês para eu poder compartilhar essa informação direto para vocês. Beleza? Pessoal, muitíssimo obrigado por esse primeiro dia aqui. E quinta-feira temos mais no mesmo horário, às 7 horas da manhã. Bom dia de trabalho, uma boa semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.